Vamos lá, pessoal do sétimo ano, a gente começando agora a nossa segunda aula, tá? Depois da nossa primeira aula aqui no YouTube, onde a gente viu a organização política do território brasileiro e a questão da regionalização, a gente vai avançar agora para os novos tópicos, né? Por exemplo, a gente vai começar a discutir dimensões do território brasileiro. Então, o que isso significa? Sabe qual é o tamanho do Brasil? A área do território brasileiro é cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, nós temos dimensões continentais, ou seja, o tamanho do Brasil é tão grande que é equivalente a um continente. Os limites atuais são resultado de acordos políticos e militares, da expansão da ocupação do nosso território e do desenvolvimento de atividades econômicas ao longo do tempo. Ou seja, o Brasil não tem a formação que ele tem hoje, né? Foi sempre assim, ou seja, através de um processo histórico de várias transformações econômicas que chegamos a esse território brasileiro. Então o Brasil apresenta uma grande extensão leste-oeste, né? E o movimento de rotação leva o Brasil a ter 3 fusos horários. E nós temos também uma grande extensão norte-sul, o que ajuda a explicar a diversidade de paisagens naturais com diferentes tipos de clima e vegetação. As áreas ao norte, próximo à linha do Equador, apresentam médias de temperaturas mais elevadas, são áreas mais quentes, e enquanto o sul as temperaturas médias são um pouco mais baixas, são áreas mais frias. Então você tem aí a dimensão dos territórios dos maiores países. Então o Brasil aí é o 5º maior país em tamanho territorial do mundo, depois de Rússia, China, Estados Unidos e Canadá. Tá joia? Aí são as dimensões do Brasil de norte a sul e leste-oeste, né? Então são mais de 4.000 quilômetros leste-oeste e mais de 4.000 quilômetros de norte e sul que o Brasil tem aí. Aqui a gente tem os chamados fusos horários. Então o que isso significa? O Brasil tem 3 fusos horários diferentes. As ilhas do Atlântico, por exemplo, onde fica lá Fernando de Noronha, tá menos 2 horas em relação ao meridiano zero de Greenwich. A área onde está marcando aí meio marrom é a área do horário oficial de Brasília, é a área que está a menos 3 horas de Greenwich. E a área verde, pegando Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Amazonas e Acre, é menos 4 horas em relação a Greenwich. O que isso significa? Já viu quando você está assistindo televisão e aparece assim: o programa vai começar às 8 horas, o horário de Brasília? É porque o horário de Brasília é o fuso horário oficial. Então, se alguém que está lá no Amazonas e ouve falar que o programa vai começar às 8 horas, o horário de Brasília, para ele vai começar o quê? Para ele vai começar às 7 horas, vai começar mais cedo. É um exemplo aí das diferenças de fuso horário que nós temos. Então, o Brasil e os países vizinhos. Então, a América do Sul está dividida em 13 territórios nacionais. O Brasil faz fronteira com todos os países, exceto Equador e Chile. Antes de a gente falar sobre as fronteiras, vamos entender o que é limite e o que é fronteira. Então, os territórios nacionais são separados por limites. Ou seja, o limite é uma linha imaginária que separa uma unidade territorial de outra, indicando onde termina e onde começa o território de um município, região ou país. Quando nas paisagens, esses limites são indicados por elementos naturais. Então, rios, montanhas e serras marcam ali a divisa, os limites entre municípios, estados e países. Ou então, por elementos construídos por seres humanos, placas de sinalização, cercas, muros, marcos e monumentos. Quando a gente fala de limite entre 2 países, a gente fala de fronteira. Então, o que é fronteira? Corresponde à zona de contato entre 2 países vizinhos. Quando é entre municípios e estados, falamos simplesmente limites. Quando é um limite entre um país e outro, chamamos de fronteira. Eles se estendem ao longo das linhas de limite, as áreas de fronteira. Também leva em consideração o espaço aéreo e das águas oceânicas dos países que apresentam o litoral, que é o caso aí do Brasil. Né? Então a gente tem o mapa aí da América do Sul, o Brasil está marcado de verde, né? Você reparar, o Uruguai aqui faz de laranja, faz a divisão aqui, a Argentina está de amarelo, né? Temos aqui o Paraguai de roxo, a Bolívia aqui de laranja, país que fazem divisa. O Chile, que está de verde do lado de lá, não faz divisa com o Brasil. Temos o Peru aqui de amarelo, o Equador, que está de laranja, não faz divisa com o Brasil. Lá em cima, Colômbia, né?
Venezuela, que fazem divisa do Brasil, Colômbia está de roxo, Venezuela está de laranja, Suriname, Guiana e Guiana Francesa, são esses 3 países pequenininhos que fazem divisa lá com o norte do nosso país. Veremos agora como se deu o início da formação do território brasileiro. Falaremos das grandes navegações. Então, primeiro a gente tem que entender o que acontecia na Europa nesse período. A partir do século XII, século XIII, final da Idade Média ali, a Europa comercializava através do mar Mediterrâneo, trazendo produtos valiosos da região do Oriente, onde fica hoje parte da Ásia, ali, Índia, China, etc. Produtos que valiam muito na Europa, ou seja, as pessoas queriam comprar esses produtos, que a gente chama de especiarias, né? Plantas, temperos, seda, entre outras coisas que tinham um valor muito grande na Europa. Essas pessoas estavam ávidas por comprar isso, então eram produtos muito valorizados no mercado europeu, na Europa ali no século XII, XIII, XIV em diante. Aí o que acontece? Como é que era essa comercialização? Pelo mar Mediterrâneo, né, trazia-se da Ásia, chegava ali a região de Oriente Médio, tem esse nome justamente por causa disso, né? Oriente Médio é a média entre a Europa e o Extremo Oriente, trazia esses produtos ali embarcavam pelo mar Mediterrâneo até chegar nos países europeus. Quem controlava essa navegação pelo mar Mediterrâneo eram os italianos de Gênova e Veneza. Eles tinham um monopólio, eles controlavam a navegação pelo mar Mediterrâneo, eles que sabiam as rotas, chegar até lá no Oriente Médio e no Extremo Oriente para trazer essas especiarias. O que foi então as grandes navegações? Iniciou ali no final do século XV, foi um momento de expansão marítima das potências europeias da época. Então, quem eram as potências europeias da época? Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra e França, as principais. Em busca de novas e lucrativas rotas comerciais para garantir o suprimento de mercadorias e os lucros durante o período de crescimento comercial na Europa. O que acontece? Essas rotas comerciais que ligavam a Europa ao Oriente Médio, dominado pelos gênovos e venezianos, não deixavam que outros países navegassem ali no mar Mediterrâneo. Então, o desejo crescente de participar desse comércio com o Oriente impulsionou primeiramente Portugal e depois Espanha, Holanda, Inglaterra e França a buscar novas rotas comerciais para trazer essas especiarias do Oriente que não fosse pelo mar Mediterrâneo, controlado ali pelos gênovos e venezianos. Por que Portugal foi o pioneiro, né? Porque Portugal foi dos países da Europa Ocidental o primeiro a ter uma estabilidade política e econômica, né? Houve unificação do país, uma monarquia, e Portugal, então, a partir da estabilidade, teve condições econômicas de buscar novas rotas. Outra questão é a posição geográfica de Portugal, já ali para o lado do Oceano Atlântico, permitindo acessar as correntes marítimas, e o conhecimento que Portugal já tinha ali de parte do norte da África, na parte ali da navegação. Então você tem aí, como é que eram as rotas? As rotas eram pelo mar Mediterrâneo, né? Então, pelo mar Mediterrâneo ia até lá na área do Oriente Médio, onde é Antioquia ali e tal, trazia-se os produtos pelo Mar Negro e pelo mar Mediterrâneo, vinha até a Itália, pegando ali o norte da África, contornando aqui até chegar nos países ao norte, levando esses produtos através dessas rotas comerciais. Então, as grandes navegações continuando sobre as grandes navegações, foi o momento que a solução para não competir, né, e lucrar mais, não dependendo das rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo, foi navegar pelo Oceano Atlântico. Isso foi possível devido ao aperfeiçoamento de técnicas de navegação e desenvolvimento de novas embarcações e de instrumentos de orientação. Foi quando chegou na Europa a bússola, o astrolábio, o aprimoramento da fabricação de mapas com a cartografia. Essa expansão marítima pelo Oceano Atlântico possibilitou a incorporação e exploração de novos territórios, né? Ou seja, não simplesmente, apesar do início, o principal motivo era trazer especiarias do Oriente Médio e da Ásia, mas novos territórios na América, na Ásia e na África foram incorporados nesse modelo comercial dos países europeus. Os 3 continentes foram transformados, então, em colônias, né? Territórios dominados e conquistados pelos países europeus para extrair riquezas desses locais. Principalmente matérias-primas e mercadorias que permitisse lucro no mercado europeu. Então, os países europeus começaram a acumular uma grande quantidade de capitais
e lucrar com a comercialização de produtos, como açúcar, algodão, ouro, prata e especiarias, que eram obtidos nas colônias americanas, e também o lucro pela exploração da mão de obra escravizada do continente africano. Aqui o mapa não está com a qualidade muito boa, mas é um mapa que mostra as principais grandes navegações do século XIV, XV e XVI, né? Quando chega aqui no litoral brasileiro, né? América Central e América do Norte, o contorno aqui da África, né? Até chegar à Índia e o Extremo Oriente, e a chegada também dos navegadores europeus, principalmente os ingleses, na área da Inglaterra lá, os ingleses na área lá da Austrália e do Pacífico. Tá? Então agora nós estamos encerrando nossa segunda aula, né? Se inscreva no canal, dê o seu like, deixe os seus comentários, que vocês tiverem alguma dúvida eu respondo lá para vocês. Tá joia?